No procedimento ele vai explicar, ó. Aí vai explicar o que é uma trinca de rechupe, tá? Que o rechupe nada mais é com que quando eu termino de fazer a solda, né? O metal de base ali, ele acaba, o metal de adição, né, acaba ficando uma parte, né, um côncavo ali, né, nessa região. Existem técnicas para mim não permitir que fique o rechupe. Então eu vou, depois dou uma volta um pouquinho, né, com a solda e eu elimino essa parte do rechupe, mas pode acontecer. Então eu tenho aqui uma imagem aqui, eu vou ter trinca transversal, trinca longitudinal, trinca ramificada. O que é importante? É importante eu ter no meu procedimento algo bem claro, algo bem, digamos assim, que dê clareza para mim que sou inspetor, para mim poder identificar aquilo que é uma descontinuidade que vai ser aprovada e uma descontinuidade que vai ser reprovada e que eu vou ter que retrabalhar por algum tipo de meio. Então tem que ter uma clareza. Então aqui ele está especificando os tipos de trinca, tá mostrando, tá? Agora, vamos falar de outras descontinuidades. Poro superficial. Então, ó, vamos ler aqui, ó. Poro superficial não deve exceder o diâmetro de 2,5 e não exceda mais que um poro a cada 100 milímetros de comprimento. Então, por exemplo, se eu tiver um material que eu tive um poro com 2 milímetros e num comprimento de 100 milímetros eu tive outro poro. Então, ó, poro superficial não deve exceder o diâmetro de 2,5 e não exceda mais que um poro a cada 100 milímetros. Então, essa é a regra que eu vou seguir, tá? Para mim verificar a parte de poro. Por quê? Porque pode ser que eu tenha um poro que deu 2,4 milímetros, mas eu tenho a cada 30 milímetros um poro de 2,4. Aí eu vou ter que descaracterizar, né? Eu vou ter que fazer o retrabalho, né, para mim eliminar esse problema que eu tenho, tá? E porosidade agrupada é considerado inaceitável. Então aqui, ó, ele vai falar o que é porosidade agrupada, tá? Então aqui, ó, são vários poros, né, na região aqui, ó, tá? Então ele fala que não é, essa porosidade aqui é inaceitável, não é aceitável. E porosidade alinhada também, ó. Tem essa porosidade alinhada aqui, ó, também não é aceitável, tá? Ah, encontrei um poro com 2,4, beleza. Ah, depois de 100 milímetros, 150 milímetros, encontrei outro poro com 2 milímetros. Beleza, tá aceitável. Ah, depois de 200 milímetros, encontrei um poro com 2,2 milímetros. É aceitável, tá? E como que eu vou medir esse diâmetro de poro, tá? Vou estar utilizando paquímetro, por exemplo, tá? Consigo medir, consigo exemplificar. Parte de respingo, ó, a imagem não está muito boa, tá? Mas aqui vai me mostrar, ó, sequência do ensaio e critério de respingo. Serão aceitos o respingo desde que a cada 100 milímetros o respingo estejam bem espaçados, conforme a imagem. Então aqui ele deu uma imagem de 100 milímetros, né? E os respingos estão bem espaçados, ó. Diferente dessa outra imagem inaceitável. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma medição por comparação. É aquela medição indireta que eu falei na primeira aula, que eu mostrei, né, o exemplo dos filetes de rosca, né, do calibre de filete de rosca. Eu não estou pegando uma medida em si, eu estou pegando um comprimento que eu posso especificar por meio de uma trena e eu estou comparando a imagem aceitável com a imagem inaceitável. Então, o procedimento especifica isso, tá? Eu não vou medir, né, o quanto que está um respingo perto do outro, tá? Seria até inviável, tá bom?